Sabe aquela sensação de o coração disparar, os olhos se encherem de lágrimas no meio de um filme? A gente já se perguntou por quê. É exatamente sobre isso que vamos conversar. A gente vai desvendar as camadas desse poder quase invisível que o cinema tem sobre a gente. Olha só que interessante essa citação. Ela captura perfeitamente a reação de uma das primeiras plateias da história do cinema. O pessoal ficou assim, apavorado, achando que um trem ia sair da tela e atropelar todo mundo. Imagina a cena. Desde aquele momento, já dava para sacar que o cinema não era só uma imagem se mexendo, era uma experiência que joga a gente para dentro da cena. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma simples imagem em movimento consegue apagar essa linha entre quem assiste e quem participa? Para a gente entender isso, a gente precisa decifrar uma espécie de linguagem secreta do cinema. É uma gramática que os cineastas usam para conversar direto com a nossa mente, com as nossas emoções. E é essa gramática que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. Vamos começar a desmontar essa máquina, peça por peça, para entender como ela funciona. Para começar, vamos ver as ferramentas mais básicas que os diretores usam para guiar o nosso olhar e, claro, para moldar o que a gente sente. É o caso do close-up. Imagina só, um personagem está lendo um jornal e, de repente, BUM! A manchete ocupa a tela inteira. Naquele momento, a gente não está só lendo a notícia. A gente sente o choque da descoberta junto com o personagem. O close-up tem esse poder de nos puxar para dentro da emoção. Outra técnica genial é o dissolve ou a dissolução. É incrível como ela consegue imitar o jeito que a nossa mente funciona. Sabe, o quarto de um personagem vai se desfazendo, se transformando num jardim de uma memória antiga e depois, aos poucos, volta para o presente. É como se a gente estivesse vendo o fluxo de consciência de alguém ali na nossa frente. É a tradução visual perfeita do pensamento. Ok, mas imagens isoladas são só o começo da história. O verdadeiro poder, a mágica mesmo, acontece quando os cineastas começam a conectar essas imagens. É aí que entra a arte da montagem. Esse é o famoso efeito Kuleshov, e o que ele prova é sensacional. O significado não está na imagem em si, mas na sequência que o nosso cérebro monta. Por exemplo, se a gente troca a tigela de sopa por uma imagem de uma criança brincando, a gente passa a ver ternura naquele mesmo rosto neutro. O rosto do ator não mudou nada. É a nossa mente que está criando a emoção, conectando os pontos. E claro, os cineastas levaram essa ideia ao extremo muito rápido. Olha esse número, 170. Esse foi o número de trocas de cena que o diretor D.W. Griffith usou em apenas 10 minutos de uma cena de perseguição. 170! Ele basicamente inventou um novo jeito de criar tensão. E o que essa técnica fez foi criar um tipo de experiência emocional que ninguém tinha visto antes. Ao invés da ação acontecer num lugar só, como no teatro, Griffith pulava de um lugar para o outro. O resultado, uma tensão nervosa, o coração na boca, algo completamente diferente daquele ritmo mais calmo e linear a que as pessoas estavam acostumadas. Mas espera aí, nenhuma dessas técnicas funcionaria se não fosse por uma coisa. O que acontece dentro da nossa própria cabeça quando a gente senta no escurinho do cinema. É aqui que entra a psicologia da coisa, a tal da projeção e identificação. A escuridão do cinema isola a gente do mundo lá fora, né? Cria um estado quase de sonho, um ambiente super focado. E isso faz com que as nossas defesas mentais diminuam um pouco e a gente fica muito mais aberto, mais receptivo ao que está acontecendo ali na tela. E aí o que acontece? A gente começa, sem nem perceber, a projetar nossos sentimentos nos personagens. A gente vê a nossa própria angústia numa tempestade que aparece na tela. A gente se enxerga na jornada do herói como se fosse um desdobramento de nós mesmos. No final das contas, o olho da câmera vira o nosso próprio olho. Isso tudo leva a gente para uma questão ainda mais funda. Qual é, afinal, a relação do cinema com o tempo? Pois é, existe uma teoria fascinante do crítico André Bazin que ele chamou de complexo da múmia. A ideia é que a arte de criar imagens, desde a mumificação no Egito Antigo até a fotografia e o cinema, nasce de uma necessidade muito, mas muito humana. A de se defender da passagem do tempo, de preservar a vida, de alguma forma, de driblar a morte. Se a gente parar para pensar, a morte nada mais é do que a vitória do tempo sobre nós. Na vida real, cada momento é único, passa e não volta mais. A morte é o momento mais único de todos, o ponto final. Só que aí vem o cinema e desafia essa lei fundamental. Uma imagem pode capturar um momento e repeti-lo para sempre. Isso cria um paradoxo maluco. É um fantasma da realidade preservado eternamente. É como se a imagem nos salvasse
desse fluxo do tempo que leva tudo embora. E é por isso que Bazin diz essa frase tão forte. Ver uma morte de verdade na tela é perturbador não só pelo horror óbvio. É porque o filme pega o evento mais único e irrepetível da vida e o torna repetível. Isso viola uma regra básica da nossa existência. É, como ele diz, uma obscenidade metafísica. Certo. Então, juntando tudo isso, o que significa? Fica claro que o cinema foi muito mais do que só um novo tipo de entretenimento, né? Pensa só. Antes do cinema, a cultura ocidental era dominada pela palavra escrita. Livros, textos. A gente aprendeu a expressar a alma com palavras. Mas o corpo, a expressão física, foi ficando em segundo plano. Ele ficou quase invisível. A gente foi perdendo o jeito de ler os gestos, as nuances de um rosto. E aí, como disse o teórico Bela Balaz, o cinema fez o homem se tornar visível de novo. Ele trouxe de volta essa linguagem riquíssima do corpo, dos gestos, das expressões, uma comunicação que não precisa de palavra nenhuma, que conecta a gente num nível muito mais básico, mais primordial. Então fica a pergunta para a gente pensar. Da próxima vez que as luzes do cinema se apagarem, será que vamos estar só vendo um filme ou redescobrindo uma forma de enxergar o mundo e as pessoas? Talvez essa seja a verdadeira magia da máquina. Não é só uma janela para outras realidades, mas um espelho que reflete o que há de mais profundo na nossa própria mente.